Neste vídeo, em toda parte se fala contra elas, você é convidado a refletir sobre a importância de conhecer a verdade por si mesmo, longe de boatos, preconceitos e opiniões formadas sem diálogo. Inspirado em Atos 28-22, este vídeo traça paralelos entre a perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos e os desafios atuais das Testemunhas de Jeová, um grupo frequentemente mal compreendido. Ao longo das páginas, o leitor é guiado por uma jornada de descobertas, onde se explica quem são as Testemunhas de Jeová, suas crenças, práticas e motivos que geram resistência e oposição. Com relatos reais de pessoas que decidiram ouvir diretamente dessas pessoas antes de julgar, o vídeo propõe um convite respeitoso e sincero: antes de formar uma opinião, investigue, questione, busque informações confiáveis. Este é um chamado para o diálogo aberto, a empatia e o conhecimento fundamentado, mostrando que a verdade, quando examinada com mente e coração abertos, tem o poder de libertar e transformar. Parte 1. Em toda parte se fala contra ela. No entanto, achamos conveniente ouvir de ti o que pensas, pois, de fato, quanto a essa seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Atos 28-22. O apóstolo Paulo estava em Roma. Havia enfrentado uma longa jornada desde Jerusalém, incluindo prisões, julgamentos e até um naufrágio. Mesmo preso, ele não deixou de falar sobre a fé que o movia. E é nesse contexto que encontramos uma declaração intrigante. Alguns judeus romanos, ao saberem que Paulo era cristão, disseram que não tinham nada específico contra ele, mas que a religião a qual ele pertencia, o cristianismo, era mal falada em toda parte. Essa frase tem eco nos nossos dias. Hoje, em pleno século XXI, há um grupo religioso que, embora seja reconhecido por muitos por sua conduta pacífica, pelo respeito às autoridades e pelo zelo espiritual, continua sendo alvo de críticas, mal-entendidos e informações distorcidas: as Testemunhas de Jeová. É curioso notar como a história se repete. No primeiro século, o cristianismo nascente era visto com desconfiança. Era chamado de seita e os seguidores de Jesus eram acusados de ser um perigo para a sociedade, desleais ao Império Romano e inimigos das tradições religiosas. Muitos julgavam os cristãos sem nunca ter conversado com um. E, ainda assim, formavam opiniões fortes com base apenas em rumores, boatos e preconceitos. Você já parou para pensar se não está acontecendo mesmo hoje? Quantas pessoas você conhece que criticam as Testemunhas de Jeová, mas nunca conversaram com uma? Quantas têm opiniões formadas com base em vídeos sensacionalistas, artigos tendenciosos ou comentários carregados de ódio? Será que isso é justo? Aqueles judeus em Roma fizeram algo nobre. Eles disseram: achamos conveniente ouvir de ti o que pensas. Em outras palavras, não queriam apenas acreditar nos rumores, queriam ouvir diretamente da fonte. Esse também é o convite deste livro: ouvir da fonte. Não dos críticos. Não dos ex-membros ressentidos. Não dos youtubers em busca de audiência. Mas de pessoas sinceras, que dedicam a vida a ensinar o que creem, e por que creem. Antes de tirar conclusões, por que não fazer o que aqueles judeus fizeram? Por que não parar, ouvir e analisar com a própria mente e coração? Ao longo das próximas páginas, vamos caminhar juntos por essa reflexão. E, quem sabe, você descubra que muito do que já ouviu, não passa de ruído. Parte 2. História que se repete. Imagine viver numa época em que ser diferente no modo de crer poderia custar sua reputação, ou até sua vida. Para os primeiros cristãos, isso não era apenas uma possibilidade. Era uma realidade. Eles eram taxados de perigosos, extremistas, traidores da pátria. Alguns diziam que praticavam rituais estranhos ou rejeitavam a família e a sociedade. Outros os acusavam de ser uma ameaça à ordem pública. Tudo isso sem provas, apenas com base em rumores, suposições e preconceitos. Agora pare e pense: quantas dessas acusações são ou já foram feitas também contra as Testemunhas de Jeová?
Se você pesquisar com honestidade, verá que as testemunhas de Jeová são conhecidas por serem respeitadoras das leis, neutras politicamente, trabalhadoras e pacíficas. São pessoas comuns, pais, mães, filhos, estudantes, aposentados. Não usam violência, não promovem ódio, nem obrigam ninguém a seguir suas crenças. E mesmo assim, continuam sendo mal compreendidas e até ridicularizadas. Por quê? Porque a verdade sempre incomodou os que preferem as sombras da tradição ou do preconceito. Os primeiros cristãos sabiam disso. Jesus mesmo alertou seus discípulos. Se o mundo os odeia, saibam que me odiou antes de odiar vocês. João 15:18. O padrão é claro, o mundo tende a rejeitar o que não entende, e principalmente aquilo que expõe seus próprios erros. A história se repete. O que os cristãos enfrentaram no passado, as testemunhas de Jeová enfrentam hoje. O nome muda, os tempos mudam, mas o espírito de intolerância permanece o mesmo. Só que hoje, com acesso à informação como nunca antes, temos a oportunidade de romper esse ciclo. Você não precisa formar sua opinião com base no que todo mundo diz. Pode ir além dos comentários maldosos, dos vídeos cheios de ironia, das reportagens que não investigam de verdade. Pode ir direto à fonte, como fizeram aqueles judeus em Roma. A pergunta é: você vai? Parte 3: Fontes ou fofocas? Em tempos de redes sociais, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, sobre qualquer um, e, em segundos, aquilo se espalha como se fosse verdade absoluta. Alguém publica um vídeo sensacionalista, outro compartilha, um terceiro faz comentários indignados, e pronto, nasce uma verdade popular que, muitas vezes, é completamente distorcida. Esse é o ambiente perfeito para o preconceito florescer. Infelizmente, quando se trata das testemunhas de Jeová, isso acontece o tempo todo. Muitos têm opiniões formadas com base em vídeos de ódio, relatos isolados, piadas maldosas ou até mentiras descaradas. Mas poucos param para se perguntar: será que isso é mesmo verdade? Vamos ilustrar com um exemplo simples. Imagine que alguém fale mal de você na internet, diz que você é fanático, que trata mal a família, que engana os outros. E então, pessoas que nunca te viram na vida começam a acreditar, compartilhar e te julgar. Tudo isso sem sequer conversar com você. Como você se sentiria? É exatamente isso que muitas testemunhas de Jeová vivem. O problema não está em ter dúvidas ou questionamentos, isso é saudável. O problema está em decidir acreditar sem verificar. Em formar uma opinião sem ouvir o outro lado. A Bíblia já alertava sobre esse perigo. A primeira parte a apresentar seu caso parece ter razão, até que a outra parte vem e a examina. Provérbios 18:17. Antes de aceitar o que dizem por aí, vale a pena perguntar: essa fonte é confiável? Essa pessoa convive com as testemunhas de Jeová ou está apenas reproduzindo o que ouviu? Ela apresenta provas, ou apenas acusações? Ela está interessada em ajudar, ou apenas em atacar? O que as próprias testemunhas de Jeová dizem sobre o assunto? Você pode encontrar respostas claras, diretas e gratuitas no site oficial das Testemunhas de Jeová, www.jw.org. Ali você não encontrará ataques contra outras religiões, nem mensagens de ódio. Encontrará o que elas de fato acreditam, ensinam e praticam. É ali que está a fonte. Todo o resto pode ser apenas fofoca. Parte 4. Quem são, afinal, as testemunhas de Jeová? Imagine abrir sua porta e encontrar duas pessoas sorridentes, bem vestidas, com uma Bíblia na mão e uma pergunta sincera. Você já se perguntou como será o futuro? Talvez sua reação tenha sido fechar a porta educadamente. Talvez tenha escutado por alguns minutos. Ou talvez tenha reagido com indiferença ou até com impaciência. Mas, você parou para pensar quem são essas pessoas? As Testemunhas de Jeová são um grupo religioso mundial com mais de 8 milhões de membros ativos, presente em mais de 240 países e territórios. Mas, mais do que números, são pessoas comuns, de todas as idades, raças, níveis sociais e formações acadêmicas, que têm algo em comum:
o desejo sincero de viver segundo os princípios da Bíblia. Eles não seguem líderes humanos, não cobram dízimos, não se envolvem em política, não promovem guerras, e não se limitam a ir à igreja apenas nos fins de semana. Eles veem sua fé como um modo de vida. Algo prático, diário, que influencia como tratam os outros, como trabalham, como educam os filhos e como enfrentam desafios. O que elas acreditam? Que Jeová é o nome do Deus verdadeiro, como aparece em Salmos 83:18. Que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, mas não parte de uma trindade. Que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser usada como guia para a vida. Que o reino de Deus é um governo real, com Cristo como rei, e que ele trará mudanças reais à terra, incluindo o fim do sofrimento, das doenças e da morte. Que a salvação depende de fé em Cristo, de viver segundo os princípios bíblicos e de fazer a vontade de Deus. E quanto à pregação de casa em casa? Esse é um dos aspectos mais conhecidos das testemunhas de Jeová, e também um dos mais mal compreendidos. Elas seguem o exemplo de Jesus e dos primeiros cristãos, que pregavam publicamente de casa em casa, Atos 5:42 e 20:20. O objetivo não era encher igrejas, mas levar esperança e respostas bíblicas a quem está procurando sentido na vida. E quanto às críticas? Assim como os primeiros cristãos, elas também são alvo de rumores e boatos, que são seita, radicais, manipuladoras, ou não pensam por si mesmas. Mas isso não se sustenta quando você realmente conhece uma testemunha de Jeová pessoalmente. Você verá que são, em geral, pessoas calmas, respeitadoras, amorosas com a família, responsáveis com o trabalho e empenhadas em viver com integridade. Isso não as torna perfeitas, mas certamente não são o que muitos dizem por aí. Então, da próxima vez que ouvir alguém falando mal delas, lembre-se. Antes de repetir, investigue. Antes de julgar, conheça. Antes de criticar, ouça. É isso que pessoas justas fazem. E foi isso que os judeus em Atos 28:22 fizeram quando disseram: Queremos ouvir de ti. Parte 5. Por que tanta oposição? Você já se perguntou por que as testemunhas de Jeová enfrentam tanta resistência, mesmo sendo conhecidas por viver em paz, não se envolverem em política, não promoverem violência e respeitarem as autoridades? É uma pergunta justa. Afinal, se elas não fazem mal a ninguém, por que há tanta rejeição, crítica e até perseguição em alguns países? Porque elas são diferentes. A primeira razão é simples: as testemunhas de Jeová não seguem a multidão. Elas não celebram datas populares como aniversários e festas religiosas com origens pagãs. Não participam de política nem votam em eleições. Recusam o serviço militar. São neutras em conflitos humanos. E se recusam a seguir tradições religiosas que não têm base bíblica. Em um mundo onde muitos fazem o que todo mundo faz, ser diferente incomoda. E o que incomoda, muitas vezes, vira alvo de ataque. Jesus alertou sobre isso. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas vocês não são do mundo. Por isso o mundo os odeia. João 15:19. 2. Porque elas expõem erros religiosos. As testemunhas de Jeová não pregam apenas sobre amor e fé, elas também falam sobre o que a Bíblia realmente ensina, e isso inclui denunciar práticas religiosas que não têm apoio nas Escrituras. Elas ensinam, por exemplo, que a alma não é imortal, que o inferno de fogo não existe, que Jesus não é Deus Todo-Poderoso, que Maria não deve ser adorada, e que o reino de Deus é um governo real, e não algo simbólico. Isso causa desconforto em líderes religiosos que se sentem desafiados. Em vez de dialogar ou examinar a Bíblia com honestidade, muitos preferem rotular, atacar e descredibilizar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele também foi odiado pelos líderes religiosos da época, não por fazer o mal, mas por dizer a verdade. João 8:40. 3. Porque elas se recusam a comprometer princípios. As testemunhas de Jeová não aceitam subornos, não mentem deliberadamente, não vivem de aparência. São incentivadas a se manter moralmente limpas e espiritualmente vigilantes. Elas evitam envolvimento com entretenimentos imorais, drogas e violência.
Isso faz com que muitos as considerem radicais ou fanáticas. Mas, na verdade, elas apenas estão tentando seguir os mesmos padrões que Jesus seguiu. E mais uma vez, a história se repete. O apóstolo Pedro escreveu: eles acham estranho que vocês não participem com eles nas mesmas práticas, e por isso falam mal de vocês. 1 Pedro 4:4. 4. Porque há quem se beneficie da mentira. Infelizmente, vivemos num mundo onde a verdade nem sempre é bem-vinda. Muitos ganham poder, dinheiro ou influência mantendo o povo na ignorância espiritual. A mensagem bíblica clara e sem distorções que as testemunhas de Jeová ensinam incomoda, porque liberta, João 8:32. E a verdade liberta da culpa, do medo e da manipulação. Mas também ameaça os interesses de quem prefere manter as pessoas presas a tradições humanas. Por isso tudo, e talvez por mais. As testemunhas. Por isso tudo, e talvez por mais, as testemunhas de Jeová continuam enfrentando oposição. Mas isso, em vez de ser um motivo para desconfiar delas, deveria ser um alerta. Se elas são tão atacadas, será que não há algo verdadeiro e poderoso naquilo que elas ensinam? Nos próximos capítulos, você verá histórias reais de pessoas que pensavam mal das testemunhas de Jeová, até que decidiram investigar por conta própria. E então, descobriram algo surpreendente. Parte 6. O que dizem aqueles que aprenderam com elas? Durante muito tempo, Mariana acreditava que as testemunhas de Jeová eram fanáticos religiosos que batiam de porta em porta para lavar o cérebro das pessoas. Nunca havia conversado com uma, mas já tinha opinião formada. Foi só quando sua melhor amiga começou a estudar a Bíblia com uma delas que ela decidiu, a contragosto, investigar por conta própria. O que descobriu? Palavras dela. Eu estava completamente enganada. Essa história não é a única. Ao redor do mundo, milhares de pessoas têm histórias parecidas, ouviram falar mal, acreditaram, evitaram, até que um dia decidiram conhecer. E a partir desse momento, algo mudou. A verdade é que, quando alguém se aproxima das testemunhas de Jeová com mente aberta, descobre que a realidade é bem diferente da imagem distorcida que muitos apresentam. O que elas encontraram? Pessoas de verdade, não robôs religiosos. Quem observa de perto percebe que elas riem, choram, trabalham, têm famílias, enfrentam desafios, como qualquer um. A diferença é que têm um foco: viver o que aprendem na Bíblia, com seriedade, mas sem arrogância. Amor e respeito, não opressão. Muitos se surpreendem com a forma como são tratados, com gentileza, paciência, sem cobranças ou julgamentos. O estudo bíblico é oferecido gratuitamente, sem pressa ou pressão. Conhecimento real, não doutrina cega. As testemunhas de Jeová incentivam o estudo pessoal, o raciocínio lógico e o questionamento respeitoso. Cada ensinamento é baseado em textos bíblicos claros, e não em mistérios ou porque sim. Uma comunidade unida, não uma seita fechada. Elas não vivem isoladas, mas participam da vida em sociedade com equilíbrio. São conhecidas por prestar ajuda em desastres, cuidar de idosos, apoiar famílias e promover a paz. Suas reuniões são públicas, simples e abertas a todos. Alguns relatos reais. Carlos, ex-católico. Achava que era tudo invenção. Mas fui lá, sentei numa reunião, e ninguém me olhou torto. Me receberam com carinho. Vi crianças bem educadas, jovens interessados, famílias unidas. Eu pensei, isso aqui é real. Isabela, ex-ateia. Eu zombava, sinceramente. Mas um dia tive coragem de ouvir. Não só ouvi, estudei. E chorei. Porque entendi que Deus não é uma ideia vaga. É alguém real, com um nome, com um plano. E as testemunhas de Jeová me ajudaram a descobrir isso. André, esse evangélico. No começo, fui com o objetivo de provar que eles estavam errados. Acabei descobrindo que eu era quem não sabia o que a Bíblia realmente dizia. Mudei. Mas mudei com alegria. Essas histórias revelam algo importante: a verdade aguenta ser examinada. Ela não precisa gritar, nem agredir.
basta ser apresentada. Por isso, se você ainda tem dúvidas, desconfianças ou até críticas, tudo bem. Só não feche a porta do seu coração sem antes fazer como tantos outros. Conheça por si mesmo. Parte 7. E você? Vai investigar ou ignorar? Até aqui, vimos que desde os tempos do apóstolo Paulo, grupos religiosos sinceros enfrentam críticas, preconceitos e até perseguição. Vimos como as testemunhas de Jeová vivem sua fé, suas crenças e por que ainda hoje enfrentam tanta oposição. Mas, mais importante que tudo isso, aprendemos uma lição valiosa. Não devemos formar opiniões sem antes buscar a verdade diretamente. Hoje, diante do mar de informações disponíveis, temos uma escolha. Aceitar o que dizem outros, muitas vezes sem provas, ou abrir a mente para investigar por si mesmo. Será que você está disposto a seguir o exemplo daqueles judeus que, em Roma, disseram a Paulo: queremos ouvir de ti o que pensas? Atos 28-22. O convite é simples, mas poderoso. Conheça, antes de julgar. Ouça, antes de condenar. Estude, antes de criticar. Se você decidir aceitar este convite, saiba que tem ao seu alcance recursos confiáveis, transparentes e respeitosos. Você poderá entender o que realmente acreditam as testemunhas de Jeová, e descobrir se isso faz sentido para você. Não é um chamado para seguir cegamente, mas para procurar com sinceridade. Porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Que a sua busca pela verdade seja sincera e abençoada. Obrigado por dedicar seu tempo a esse vídeo que ele tem ajudado a abrir portas para o diálogo, o respeito e o entendimento mútuo.